Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Eu vou repetir: por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, não preso em correntes, mas aqui em Caxias. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Meu Deus, me ajuda esta manhã. Eu rogo a tua graça sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos teus servos, que vieram aqui esta manhã para ouvirem a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu rogo esta graça sobre todos nós, agora e para sempre. Houve uma rebelião no céu. Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. Esses seres espirituais malignos não dormem, não descansam, não tiram férias. No Éden, o diabo levou os nossos primeiros pais a caírem. A partir daí, o homem morreu espiritualmente. O homem natural, ele está sob o domínio de Satanás, na potestade de Satanás. É o que diz o texto em Atos capítulo 26, verso 18. O homem natural está debaixo da ação do diabo, está na casa de Satanás, como diz Lucas 11, 20 e 22. Ele faz parte do reino das trevas, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. O homem natural faz a vontade do diabo, segundo Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Esse terrível inimigo luta constantemente para derrubar aqueles que nasceram de Deus, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que ainda não nasceram de novo, são chamados de filhos do maligno. Porém, aqueles que são nascidos de novo são chamados de filhos de Deus. Há uma luta mundial, uma luta suprarracial, supraterrenal. Há uma luta espiritual sem trégua. Não existe uma pessoa neutra nessa guerra. Não existe tempo de trégua nesta guerra.
Não existe acordo de paz nesta guerra. Existe só duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Esse inimigo que nós enfrentamos nos conhece há muito tempo. Quando digo nos conhece, conhece a raça humana. E de muitos e muitos anos ele vem estudando o comportamento do homem, suas fraquezas, suas tentações. Ele não é um inimigo qualquer, é um inimigo que colocou a raça humana na sua prancheta e estudou durante toda a existência humana, para ver aonde estão os seus pontos fracos, para ver aonde ele pode ganhar maior terreno e nos vencer. E não apenas nos vencer, como diz, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: o ladrão, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. O alvo do diabo é destruir você, é destruir a mim. E ele não tem compaixão de velhinhos, ele não tem compaixão de recém-nascidos. É ser humano, ele quer destruir. Esteja você em uma igreja, esteja você com uma religião, seja você um evangélico ou não, o alvo do diabo é destruir você. Agora, uma vez que você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa guerra muda de figura. Uma vez que Jesus entrou na sua vida, você passa de derrotado a ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas quem é esse inimigo tão feroz contra quem lutamos nessa batalha? Ele é um inimigo invisível, segundo o versículo 11 e versículo 12. Se você fechou a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta, nós vamos trabalhar o texto que lemos. Esse inimigo está nos espreitando 24 horas por dia. A própria Bíblia diz, Tiago nos informa que ele é como um leão. Ele não é um leão, vou repetir. O diabo não é um leão, mas como um leão ruge ao nosso derredor. Ele vive a rodear a terra e passear por ela, segundo nós lemos em Jó. Ele escuta cada palavra que você fala e vê cada atitude que você toma, e acompanha cada ato que você pratica escondido. Pastor, mas ele é onipresente? Não. A onipresença é uma característica divina, e o diabo não é divino. O diabo é criatura. Onipresença é uma característica de criador e não de criados. Somente uma pessoa tem essa capacidade em todo o universo: Deus, o nosso Deus. Ele consegue ver tudo, ele consegue ouvir tudo, ele consegue estar em todos os lugares. A sua presença está em todos os lugares, até mesmo no inferno, através da sua ira. Mas então, como o diabo consegue escutar tudo? Porque ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com potestades, com malignos. A Bíblia Sagrada diz que nessa tentativa de golpe de Estado, louca, desequilibrada, sem a menor condição, 1/3 dos anjos do céu caíram com Satanás. Eu não sei quanto que é 1/3. São miríades e miríades e miríades e miríades de anjos lá no céu. Pois é, 1/3 caiu, deu ouvido a essa soberba do inimigo e caiu com ele. Eu não sei quantos são, mas eu sei que eles têm uma rede de intrigas, uma rede de fofoca, demônios de todos os tipos, principados malignos de todos os tipos, e eles nos espreitam como urubus em cima dos postes, nas esquinas, e eles tomam conta
e eles olham, e eles percebem, e eles armam circunstância, para que eu e você possamos ser enganados, e caiamos na presença do nosso Deus. Então ele escuta cada palavra que você fala, ele vê cada atitude que você toma, ele acompanha cada ato que você pratica, mesmo aqueles escondidos. Ele é um inimigo espiritual, e você não pode guerrear contra ele com armas carnais, metralhadora, Colt 45, armas que você compra nas lojas ou qualquer outro tipo de arma. Você não pode lutar contra espíritos com armas humanas. Você não pode guerrear contra ele com armas carnais. Ele não pode ser destruído com bombas atômicas. E ele age em um momento inesperado. Quando você menos espera, é aí que ele vai atuar. Ele é covarde. Ele vai ferir você aonde você já está ferido. Ele vai socar a sua caixa de pão. Uma das estratégias dos boxers, quando eles estão lutando, é que se eles sentiram que o adversário foi atingido e que ele sentiu o golpe, é ali que ele vai bater até ele cair. Isso é uma estratégia de um boxer qualquer, inteligente. E o diabo usa essa mesma estratégia. Se ele te deu um golpe e você sentiu esse golpe, é ali que ele vai bater até você cair. Ele é um inimigo espiritual. E para combater espíritos, inimigo espiritual, você não adianta gritaria, não adianta porrete, não adianta bomba. Você guerreia com espíritos de maneira espiritual. Você luta contra principados malignos com a força daquele que é maior do que Satanás. Em segundo lugar, ele é um inimigo maligno. Versículo 11 e versículo 12, lemos. A Bíblia o chama de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor e tentador, maligno, serpente, dragão. Esses são os nomes mais suaves que a Bíblia achou para falar sobre esse cidadão. O seu intento é roubar, matar, destruir. Ele sabe que já está sentenciado à perdição eterna, mas ele quer levar consigo homens e mulheres. Ele quer levar eu e você com ele. Ele quer levar os seus parentes, quer levar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus amigos. Ele quer levar o maior número de seres humanos, e ele não mede esforços para isso. Em terceiro lugar, esse é um inimigo astuto. Versículo 11. Quando a Bíblia o chama de astuto, porque ele age dissimuladamente, como uma serpente. Ele se disfarça, ele se transfigura. A Bíblia diz que, se possível, até em anjo de luz para enganar. Seus ministros parecem ser ministros de justiça. Ele usa a voz mansa, ele usa muitas máscaras, ele tenta enganar as pessoas, levando-as a duvidar da palavra de Deus, exaltando o homem ao apogeu da glória, fazendo com que o homem pense que ele é a melhor coisa que já apareceu no universo. Glórias a mim, louvado seja o meu nome. E vai por aí. Ele age assustadoramente como um leão. Na verdade, ele ruge para assustar. O texto bíblico diz que o dia mau é o dia de duras provas. Nos momentos mais críticos da vida, quando o diabo e seus subordinados sinistros nos assaltam com grande veemência, ele ameaça e intimida as pessoas para destruí-las. Há pouco, quando víamos para cá, a minha esposa fez o seguinte comentário: veja, os muros estão todos pichados. Tem uma tal de vovó Pintomba, sei lá o nome da vovó. Como é que é?
É Cambinda, eu falei Pitomba. É mais ou menos da mesma área. E aí ela fez a seguinte questão: por que é que a prefeitura, já que está aqui o telefone da Pitomba e o endereço dela, é tão fácil achar, vai lá e multa, porque ela está sujando a cidade toda. Aí na mesma hora ela respondeu: eles têm medo. Um vizinho nosso, que mora do lado de um centro espírita, e por favor, não estou aqui com nenhum objetivo de envergonhar ou maltratar, mas só contando um fato. Ele constantemente reclama sobre o barulho que se faz, principalmente nessas épocas de festas, onde o espiritismo e o candomblé fazem seus cultos, suas oferendas, etc, etc. E ele reclama. Ele reclama para mim. E eu falo assim: mas por que você não reclama lá? Aí disse assim, aí ele olhou para mim assim: eles podem me botar uma macumba? Por isso que policial não multa carro que esteja com aqueles penduricalhos de orixás, porque tem medo. É o que nós estamos trabalhando aqui esta manhã. Ele ataca com fúria no dia mau. E ele, através dessas ações, coloca medo nas pessoas. Medo. Medo do contra-ataque. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Existem coisas que para você fazer, você precisa estar coberto pelo sangue de Jesus. Não é porque você diz que é crente e até frequenta uma igreja que você pode sair desafiando Satanás, não. Porque você corre o risco de acontecer com você o que aconteceu com aqueles filhos dos profetas lá no Novo Testamento, que foram repreender o espírito maligno que estava no homem. O homem olhou para eles e disse assim: eu conheço Paulo, conheço Jesus que vocês estão falando, mas quem são vocês? E a Bíblia diz que eles ganharam uma surra e entraram na cidade nus, desesperados, correndo, e o homem atrás deles. Nós não estamos aqui com brincadeiras. Isso aqui é um assunto sério. A gente ri, a gente acha graça porque às vezes as coisas parecem ser engraçadas, mas nós estamos lutando com um inimigo que não tem piedade. A palavra misericórdia não existe no vocabulário dele. E quando nós o subestimamos, quando nós achamos que isso é apenas uma questão cultural, nós estamos justamente concordando com a obra dele. Apesar de que nos nossos dias ele não se camufla mais, irmãos. Nesses dias ele anda, ele só não aparece de chifre aí na rua, porque se aparecer vai ter seguidor. Ele não se camufla mais, como fazia antigamente. Não tem porquê. O coração das pessoas já estão tão malignizados, tão enfeitiçado pela maldade, que ele não precisa mais das estratégias que usava 40, 50, 60 anos atrás, para fazer susto nas pessoas. Não! Ele se manifesta como ele é. As pessoas que o estão servindo hoje, com raras e honrosas exceções, sabem quem ele é. Sabe que ele é das trevas, sabe que ele é da lama, sabe que ele veio para roubar, matar e destruir, sabem que Jesus é a vida, que Jesus é a luz, que é o caminho que leva ao céu, mas os seus corações estão malignizados e eles, como escravos, são cavalos do diabo, porque o diabo não tem servo. Servo quem tem é o Senhor Jesus. Satanás tem cavalos, e eles inclusive são tratados assim. Ele age com uma diversidade de métodos
Ele estuda cada pessoa para saber o lado certo para poder atacá-lo. Lembram de Sansão? Deus tinha um projeto na vida daquele moço. E você pensa que não houve uma ação diabólica ali para enganá-lo, para destruí-lo? Você acha que era plano de Deus o que aconteceu com Sansão? Não! Sansão se desviou, Sansão abandonou, Sansão quebrou princípios de Deus. E quando se quebra princípios de Deus, meus irmãos, ficamos expostos à ação do diabo. E infelizmente ele foi enganado e levado à derrota. E num último ato de misericórdia se converte ao Senhor, já preso, pede compaixão e Deus o usa de misericórdia com ele. E aí ele derruba as duas colunas e morre ele e todos os inimigos seus naquele dia. Lembram-se de Davi? Não estamos falando de Ari, estamos falando de Davi. Um dos homens mais preciosos da Bíblia Sagrada. Pois esse adorador, esse homem de intimidade com Deus, um dos poucos homens na Bíblia que Deus diz, um homem segundo o meu coração, pois este homem foi ludibriado por Satanás, foi enganado, e por quase um ano viveu uma mentira, enganando o povo, enganando os sacerdotes, enganando todo mundo, enganando a si mesmo. Mas Deus estava vendo, e um dia Deus o confrontou através do profeta. Imagine se Davi morresse naquele ano, estaria no inferno hoje. Não estaríamos aqui contando essa história, mas graças a Deus que o Espírito Santo tocou, graças a Deus que o Espírito Santo deu a ele uma chance, e ele pode confessar o seu pecado e deixar o seu pecado. O diabo estava lá estudando, trabalhando nos processos. Ele pensava que estava com as rédeas nas mãos. Não, não estava mais. Quem estava conduzindo o plano era o diabo, e ele pensava que era ele. É assim que ele quer fazer com você. É assim que ele quer fazer comigo. Por isso que eu e você, nós não podemos abrir mão um segundo da presença do Espírito Santo, porque se você demole, o diabo pega você. E eu não estou aqui para colocar medo em você, estou falando uma verdade. São nas discussões diárias em casa, nos processos conjugais, nos relacionamentos entre pai e filho, filho e pai, filho e mãe. São nessas coisas comuns. Você já notou que a sua casa não tem paz? Você já notou que você está sempre nesse processo, que você não muda o disco? Cuidado, você está abrindo a porta para o inimigo e não percebeu. Casa de crente é lugar de ter paz. E quem quer essa paz sou eu. Deus me dá a paz, mas eu tenho que querer essa paz. Eu tenho que buscar essa paz. Mas se eu não busco esta paz, então o inimigo entra na minha casa e faz arruaça, e eu passo a viver um inferno de casamento, um inferno de relacionamento, uma vida triste, uma vida sem sal, uma vida apagada. Deus não tem isso para você. Deus não está prometendo que você vai ser rico, vai ter veículos e muito dinheiro no banco. Não, a Bíblia não está te prometendo isso. A Bíblia diz: eu vou te dar a minha paz. Irmão, a paz não tem preço, ou melhor, tem. Jesus pagou na cruz do Calvário um preço muito alto para que você continue brigando. Entenda em nome do Senhor Jesus, não é normal essa contenda, essa briga, essa disposição. Isso não é normal, igreja. Em nome de Jesus, refaça o caminho, fale com Deus. A sua casa tem que ser o jardim mesmo, irmãos, onde o Espírito Santo habita. É lá que tem que ser o seu esconderijo. É lá no seio da sua esposa, nos braços do seu marido, junto com os seus filhos. É lá que Deus quer estabelecer a paz. Mas nós estamos dando mole, e os processos da vida nos tiram o equilíbrio, e nós abandonamos a Bíblia, abandonamos a oração. E eu vou lhe dizer uma coisa:
Ler a Bíblia e não cumpri-la não adianta nada. O diabo é o maior entendedor de Bíblia, se você quer saber. É possível que ele tenha a Bíblia toda de memória, mas não adianta ter a Bíblia na cabeça. Você tem que ter a Bíblia no coração. É praticando com o seu marido, praticando com a sua esposa, praticando com seus filhos, praticando com seus pais. É a minha luta, é a minha guerra. Eu não sou maior do que você. Não está aqui alguém que alcançou, que chegou em algum lugar. Não, eu estou lutando assim como você. Eu luto com a minha esposa, eu luto no sentido de conseguir. Amém? Luto para que a minha relação com ela seja de paz, com os meus filhos. Luto para que a minha casa não tenha espírito maligno lá, não. Tenha o Espírito de Deus. Não se conforme de ter espírito maligno sentado no sofá da sua casa, dando gargalhada das suas brigas, dos seus rolos, dos seus desequilíbrios. O diabo está lá. E quando você liga a miserável da TV, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas vou dizer. Porque eu estou fazendo um discurso que eu ouvi quando eu era molequinho, com 5 anos de idade, o pastor em cima do púlpito falando, cuidado com a televisão. E ele falava isso, joga no rio. E algumas pessoas dizem, é um fanático. É que na época a gente não tinha argumentação suficiente. Mas ele não estava falando do aparelho. Ele estava falando do que sai desse aparelho. Ah, mas nós não somos bedel de ninguém. Não somos mesmo. Eu não vivo tomando conta da sua vida. Eu muito mal consigo tomar conta da minha. Mas você precisa, em nome do Senhor Jesus, prestar atenção do que está entrando na sua casa. Novelas, filmes, pornografia. Aí depois você vai ajoelhar e você acha que o Espírito Santo está lá. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso. Então, dobrar o joelho, o Espírito Santo falou assim, você está fazendo essa oração para quem? Depois desse filme que você acabou de ver? Pornografia entrando dentro da sua casa, para dentro do seu quarto. Ah, pastor, mas eu tenho Netflix. Desgraça. Fiquei até contente quando saiu. Não, agora eu vou conseguir ver um filme legal. Tive que abaixar a faixa etária. Eu vejo o filme nessa porqueira de 12 anos, porque acima de 12 anos é sexo explícito. É apologia ao homossexualismo. É apologia à prostituição. Ah, mas são séries, uma série atrás da outra. Outro dia alguém me aconselhou, viu? Ah, pastor, tem uma série muito boa. Eu falei, como é o nome? Eu falei assim, legal, vou lá ver. Assisti 2 capítulos, não consegui ir adiante. Porque eram cenas de sexo o tempo todo, como se isso fosse novidade para mim. É novidade para você? Isso é a coisa mais antiga do planeta. Manter relacionamento sexual com a esposa. Eu não preciso disso para me excitar. Eu não preciso disso para me sujar. Você, em nome do Senhor Jesus, escapa-te por tua vida. Não foram poucas as vezes que eu estava em casa vendo TV e na hora que a minha mãe chegava aparecia desgraça. E aí ela passava assim, ah, é isso que você está vendo? Eu falei assim, mãe, apareceu agora, não estava nada. Até agora não tinha nada, foi agora, só chegou na hora assim. Desliga isso que eu não quero isso na minha casa. Que bom que ela fez isso. Que bom. Que eu falei, é isso mesmo, vamos desligar mesmo, porque eu já vi que não vai dar para ir adiante. A gente vai dando lugar para o inimigo na nossa vida, irmãos. A gente vai enchendo a nossa cabeça de trevas. E depois a gente vem para o culto e quer que Deus nos abençoe, quer que Deus fale conosco. Como Deus vai falar comigo se a minha cabeça está cheia de trevas? Você quer ver Deus? Coloca a luz na tua cabeça. Eu fico encantado de ver as revelações de Deus a José. Você lê a história de José, é uma história curta, não cabe dentro de um capítulo. Ou melhor, cabe dentro de um capítulo. Mas nessa pequena história, Deus aparece para José
3, 4 vezes dizendo para ele ir para aqui, ir para ali, para ali. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, e num espaço pequeno de tempo. Não estou falando do Antigo Testamento, não, que Deus falava 20 anos, depois parecia 40 anos depois. Não, eu estou falando de um espaço de tempo. Deus enviar anjo, Deus falar para José, faz isso, agora pega a sua família. E aí eu fiquei pensando assim, o que é que esse homem vive pensando para Deus falar com ele toda hora como fala? Vou fazer essa pergunta para você, porque eu já fiz para mim. O que é que você anda pensando? E você quer que Deus fale com você? O que é que você tem na sua cabeça? Porque para pensar, para dar lugar para Deus falar, eu tenho que estar pensando as coisas de Deus, eu tenho que estar pensando as coisas de cima. Se eu estou plugado das coisas de baixo, meu irmão, Deus não acha espaço, não acha lugar para falar. E se falar, eu não vou ouvir, não vou perceber. Mas vamos para frente. É um inimigo persistente, versículo 13. O diabo e suas hostes eles não ensarrilharam suas armas. Eles, ao serem derrotados, irmãos, eles voltam com novas estratégias. É um inimigo que não para. Você o venceu aqui, você diz, ufa, graças a Deus, venci Satanás, venci a tentação. Não, você venceu um round. Ele vai voltar daqui a pouco, mas ele não vai voltar com a mesma tentação. Ele vai voltar com uma outra estratégia. E aí tem muito crente que não percebe isso. Sai de uma grande vitória e uma semana depois cai de boca na lona. O que aconteceu? Achou que tinha vencido o diabo uma vez por todas, irmão. Não! Não o vencemos uma vez por todas. Nós vamos vencendo todo dia, todo dia, todo dia, carregando a cruz, lavado pelo sangue de Jesus. É uma luta diária. Até o dia em que o Senhor Jesus vier. E quando ele chegar nas nuvens, vai se tornar notória a sua vitória sobre a morte. Porque a primeira coisa que ele vai fazer vai ser ressuscitar todos que morreram nele. E dar nova vida a todos que estavam esperando por ele. E arrebatá-los todos. E aí vai se cumprir o texto da Bíblia. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aonde está a tua força? Jesus te venceu. Meus irmãos, é todo dia uma guerra, é todo dia uma luta. E eu e você, nós precisamos estar. Vencemos o round, precisamos continuar. Com as armas em punho. Prestando atenção, estamos no meio de um campo de batalha. Foi assim com Jesus no deserto, onde ele foi tentado, capítulo 4, versículo 13. Elias fugiu depois de uma grande vitória. Sansão foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu exércitos, mas caiu na teia da luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. Em quinto lugar, nosso inimigo é numeroso. Versículo de número 12. O diabo e seus anjos estão tentando, roubando e matando pessoas de todo mundo. Eles são numerosos. Não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinhos, nem com as nossas próprias armas. Outra coisa, o nosso inimigo, ele é oportunista. O que é uma pessoa oportunista? Ele se aproveita da ocasião. Ele se aproveita da circunstância, ele é oportunista. Mesmo depois que o vencemos, precisamos continuar firmes, como diz o versículo 11, versículo 14, porque eles sempre procuram um novo jeito de atacar. E quando o crente deixa de usar toda a armadura de Deus, e ele encontra uma brecha, ele entra e faz o estrago. É o que diz Efésios capítulo 4, 26 ao 27. Nós não podemos ter vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Você não pode sair simplesmente dizer assim, não, hoje eu não vou usar o capacete. Não, eu estou cansado, hoje eu vou sem a armadura. Eu estou a fim de andar descalço, vou sem os calçados. Não.
Se você abre mão de uma dessas peças da armadura de Deus, você abriu uma porta para o inimigo te tocar. Quem está falando isso é a Bíblia Sagrada. Ele sempre vai procurar um novo jeito de te atacar. E quando nós deixamos de usar toda a armadura de Deus, ele encontra uma brecha, ele entra e faz o estrago. Nós não podemos ter vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Não podemos permitir que o inimigo nos encontre indefesos. O pastor pregador McLaren diz que o diabo e suas hostes buscam uma estratégia para nos atacar de súbito, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade. Assim. Como enfrentar um inimigo desse? Como resistir a um inimigo desta natureza? Como? Humanamente impossível. Humanamente não há como resistir a um inimigo desse tipo. Mas Deus, sabendo disso, enviou socorro. Enviou o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que ele desmascarou em praça pública esse nosso inimigo e pisou na sua cabeça. E disse a todos que quiserem, eu e você, que se nós estivéssemos nele e ele em nós, sim, é possível vencer o inimigo. E nos deu essa armadura, nos deu um equipamento que precisamos para essa batalha. Que equipamento é esse, pastor? A partir do versículo 14 até o 17. O cinturão da verdade. Satanás é o pai da mentira, mas o crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencê-lo. A gente vence Satanás com a verdade, vivendo essa verdade. Não é só falando a verdade, porque isso é um processo ético. Existem países no nosso planeta que nem todo mundo é evangélico e anda com a Bíblia na mão, mas eles têm um princípio ético de falar a verdade. Quando você pega um sujeito falando mentira lá, dá até prisão. Dependendo da situação, o juiz não quer nem ouvir, você mentiu, acabou. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, processos, pessoas que eu conheço, que estiveram na imigração, que cometeram algum deslize no trânsito, que quando questionado mentiram, acabou. Foram condenados só porque mentiram. Porque não se tolera a mentira. Mas eu não estou falando apenas de um princípio ético, de um princípio de caráter. Porque mentira é falta de caráter. Mentir, você está quebrando princípios éticos. Você não deve mentir. Nunca. Independente de você andar ou não com a Bíblia na mão, você deve falar a verdade. Assumir as responsabilidades dos seus atos. É isso que se espera de uma pessoa decente, de uma pessoa que tem princípio. Agora, de uma pessoa que anda com a Bíblia na mão e que canta louvor na igreja e que diz que é discípulo de Jesus, se espera muito mais, irmãos. Se espera muito mais. A minha expectativa com a igreja de Caxias, a expectativa da igreja de Caxias com o pastor Ari, ela é muito superior a qualquer juiz dos Estados Unidos. Que as pessoas falem a verdade, sabe por quê? Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós dizemos que somos da luz. Nós pregamos que somos de Jesus. Então o desafio não é só falar a verdade, é viver essa verdade. E essa verdade é Cristo. É viver Cristo todo dia. É viver Jesus toda hora. No relacionamento conjugal, na minha intimidade dentro do meu quarto com a minha esposa. Que conversa fiada é essa, rapaz? Tu está andando com quem? Tu está vendo muito Netflix? E aí tu está sodomizando a sua esposa? Isso é pecado e nós não vamos mudar o nome.
Isso é onda do diabo, é coisa do maligno. Há poder no sangue de Jesus para libertar você e a todos nós, aleluia. Isso não estava no meu script, mas eu tenho certeza que Deus está me orientando. Eu preciso viver essa verdade com meus filhos. Eu preciso viver essa verdade nos meus negócios. Eu preciso viver essa verdade em tudo que eu faço. E conhecereis a verdade. Que verdade é essa? A verdade é Jesus. Se Jesus está comigo, a mentira não anda comigo. Se Jesus está comigo, eu vivo essa verdade nos meus relacionamentos. Quando eu compro, quando eu vendo, quando eu vou, quando eu volto. Em casa, sozinho. Quando eu estou no computador. Quando eu estou na internet. Outro dia um irmão da igreja estava com uma dificuldade no celular. E aí ele falou, eu falei assim, se você quiser eu posso te ajudar. Eu não sou muito entendedor não, mas nesse ponto aí eu consigo. Aí ele me passou o celular. Era uma irmã. Aí a hora que eu abri, ela queria resgatar uma foto. E aí eu cliquei, aí apareceu lá outras fotos que não tinha nada a ver. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia. Me benzi, como se fosse adiantar, né, irmão? Estou brincando. Fiquei constrangido, apaguei tudo, não falei nada com ela. Devolvi o telefone. E eu falo, apaguei. Se ela procurar lá, ela vai ver que está apagado. Ela vai lembrar, isso foi o pastor. Ah, meu Deus. O que anda nesse telefone que ninguém pode ver? Esse celular que a sua mulher não tem acesso. Que negócio é esse? Que casamento é esse que seu celular... É a minha liberdade. Ora, vai tomar banho no tanque de Betesda. Que conversa fiada é essa? Que casamento? Eu não posso pegar no telefone da minha mulher? Que negócio é esse? Tem senha. A minha senha é a senha dela. Eu entro lá a hora que eu quero. Ela entra aqui a hora que quer. Você quer ficar com esse segredinho, meu irmão? Duas coisas você tem que fazer. Não casa. Ou muda para a lua. Lá na lua não tem desses problemas. Agora aqui, você tem sim que dar satisfação. O que é que se anda escondendo nesse telefone? E nesse WhatsApp maligno? E a idiotice é tão grande que os caras ainda atraem pelo WhatsApp. E aí o Espírito Santo ainda... O cara vai para o banho, quando ele volta a mulher está com o celular na mão. Porque ele esqueceu de fechar o maldito. Está enganando, gente de igreja. Gente que toca. Gente que está envolvido. O diabo está te enganando. O diabo está entrando na sua vida, destruindo seu casamento, sua relação com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bota um paradeiro nisso hoje. Jesus está voltando, Ele vai vir buscar uma igreja santa. Ele não vai vir buscar uma igreja misturada com atitudes de Sodoma e Gomorra, não. Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Uma igreja santificada, separada. E eu não estou pregando aqui doutrina de igreja, eu estou pregando a Bíblia Sagrada. Cinturão da verdade. A máscara da mentira, um dia vai cair. O cinturão é aquele que segura as outras partes da armadura. Se você falha nesse processo, se você não usa o cinturão, as outras peças caem todas, porque é o cinturão que dá sustentação a toda a armadura completa, da cintura para cima. É o cinturão. Se você não tem o cinturão da verdade, meu filho, não use essa espada. Porque essa espada aqui só funciona na vida de quem usa o cinturão. Essa espada aqui só defende as ações do inimigo, aquele que está com o cinturão da verdade. Pergunta essa pessoa que está de sol, você está entendendo o que o pastor está falando?
A verdade é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Um homem de integridade, com uma consciência limpa, pode enfrentar o inimigo sem medo. Pessoas que são amedrontadas pelo inimigo, parece um processo qualquer maligno, ele fica com medo, porque se ele se meter nessa situação, o diabo pode desmascarar ele na frente de todo mundo, então ele fica escondido. Ele tem medo. Mas aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e eu não estou dizendo aqui, irmãos, que eu não tenho pecados, mas sabe qual é a vantagem? É que quando o diabo vai lá para me acusar, eu já confessei. Aleluia! Quando o acusador chega lá, você viu o que o Ari fez? Ele falou comigo, ainda agora, já está tudo lavado e remido. Você vai para o inferno em nome de Jesus. A gente peca, irmão. A gente peca, mas a gente pode recorrer ao perdão. A gente confessando os nossos pecados, o sangue de Jesus não perdeu o poder. Ele purifica, Ele limpa. O que você não pode é pensar que está escondido de Deus, que ninguém está vendo, que você pode viver essa sua vidazinha tacanha, enganando sua esposa, seus filhos, enganando o pastor, enganando seus familiares. Você não engana Deus. Davi viveu 1 ano mentindo sobre o seu caso com Betseba. E ele diz isso nos Salmos: enquanto não confessei o meu pecado, meus ossos apodreciam. Qual é o outro equipamento que a gente não pode abrir mão, irmãos? A couraça da justiça. Eu falei do cinturão da verdade. A couraça da justiça, versículo 14. Esta peça da armadura feita de metal, ela cobriu o guerreiro do pescoço ao peito, protegia o coração e os órgãos vitais. Este é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, no capítulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele trabalha isso com detalhes. O caráter justo que o crente exerce na sua vida diária. Porque ele sabe que foi justificado pelo Senhor Jesus. Ele sabe que pelos os seus atos imundos ele estaria condenado. Mas a justiça de Jesus o envolveu, o abraçou, o salvou. E aí ele não é enganado pelo inimigo, porque ele sabe que não importa o que acontecer aqui na terra, ele foi justificado, foi lavado e remido. Não há acusação do tentador na mente desse homem ou dessa mulher que possa fazê-lo desmaiar. Ele tem consciência que ele está de pé por causa da justiça do Senhor Jesus. Que as suas orações são ouvidas por causa da justiça do Senhor Jesus. Que os céus estão abertos para ele por causa da justiça do Senhor Jesus. Não é porque ele grita, não é porque ele sobe no monte, não é porque ele vem na oração de sábado ou na quarta-feira, ou porque ele anda de joelho. Não, não é por causa disso. É por causa da justiça do Senhor Jesus. Sem essa justiça estamos condenados. Sem essa justiça somos totalmente vulneráveis à ação do diabo. Você precisa usar essa couraça da justiça de Cristo. Sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há defesa contra as acusações de Satanás. Por isso que nós não podemos admitir em nosso meio, na nossa família, crentes meia tábua, meia tigela, café com leite. Você está perdendo seu tempo. Sua casa está aberta à ação do inimigo, e não preciso eu falar, você deve estar vendo isso. E se não está, eu vou orar para Deus te revelar, para Deus te mostrar. Satanás é o acusador, mas sua acusação não prospera por causa da justiça de Cristo imputada a nós.
Romanos capítulo 8, versículo 31. Aleluia. Sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Deus amou a Jesus Cristo, e o seu amor por nós e o seu Filho Jesus, quando subiu ao Calvário, resgatou todos os homens de todas as raças, tribos, nações e línguas, para que através da sua morte e o seu sangue vertido na cruz, nós tivéssemos a proteção. Agora você foi justificado. Não permita que o diabo continue lhe acusando do pecado do passado, circunstâncias de ontem, de anteontem, que você já falou com Deus, inclusive está levando você a um desequilíbrio em suas emoções. Esta manhã eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus: você foi justificado, o seu pecado foi perdoado, você não tem que carregar mais essa trouxa. Larga, abandona isso hoje aqui e volte para sua casa livre, leve. Versículo 15, a outra peça do nosso vestuário espiritual, da armadura de Deus, o calçado do Evangelho. Os soldados romanos, eles usavam uma sandália com cravos na sola, para lhes darem mais segurança e agilidade na sua caminhada, na sua corrida, em meio às batalhas. Se nós queremos ficar firmes e de pé na luta, precisamos estar calçados com o Evangelho, que nos dá paz com Deus e com o próximo. Algumas pessoas acham que esse negócio de evangelização é para o grupo do Ângelo, é para o grupo do Valci. Irmãos, você viu que os calçados da preparação do Evangelho faz parte da armadura? Que quando você não está calçado, que significa estar preparado para caminhar em qualquer tipo de terreno. Por quê? Porque você está calçado, você está numa batalha, você tem a verdade que é Cristo, você está com a couraça da justiça, e você está com o calçado, e você pode pisar em espinhos, em qualquer tipo de terreno, porque você está preparado. Agora traz isso para a área espiritual. Crentes que estão vivendo descalços, não têm a preparação do Evangelho, não buscam o entendimento da palavra de Deus, são apenas religiosos, frequentam igrejas e até dão dízimos e ofertas, mas não tem preparo nenhum. Ficam 30 minutos buscando um texto da Bíblia, já tem 40 anos e não sabe ainda onde está o livro de Jó, tem dificuldade para encontrar Mateus. Não frequentam a escola bíblica dominical. Irmãos, a escola bíblica dominical é a maior escola desse planeta. Porque a escola bíblica dominical, ela te prepara para ser um cidadão brasileiro, mas te prepara para enfrentar as hostes do diabo. Porque ela vai te fazer entender o que é Evangelho, o que é andar calçado, preparado, porque é isso que diz o texto. Você quer ler o texto? Abra lá, Efésios capítulo 6, e o versículo de número 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Evangelho da paz. Agora, eu vou ler esse texto, Efésios 6,10, na Nova Tradução, só para ver o que o texto nos esclarece. Versículo de número 15. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Parece que acendeu a luz. Parece que esse negócio de evangelização não é coisa só para o pastor Davi, pastor Ari, para o Valci, para o Ângelo, para o Ademilson.
Edmilson e os Milsons todos. Não. Gente que anda com Deus e está com a armadura, ele está calçado, ele está preparado. Está preparado para enfrentar, para ser usado por Deus. Porque ele sabe em quem tem crido. Ele tem suas convicções na palavra de Deus e não em hábitos e costumes, ideias dessa sociedade maligna. A sua mente está cheia da palavra de Deus. Não significa que ele é um crente chato, um sujeito que não tem, noção. Mas ele está espreitando as oportunidades que Deus dá na vida dele. Seja dentro do ônibus, seja dentro do metrô, seja no Uber, seja no táxi, seja na praça, seja dentro de um mercado. Aqueles caixas que estão ali, algumas delas, quem sabe, são de Deus, mas a maioria não. Você já aproveitou, já foi tocado por Deus? Na hora de pagar a sua conta, aproveitar e falar assim: você sabia que Jesus já pagou o preço pela sua salvação na cruz? Falar com ela baixinho, não precisa o cara da fila ouvir. Fulana, como é seu nome? Eu estou vendo aí, está aí no crachá. Posso fazer uma oração por você? Eu olhei para você e senti que você tem sede de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar naquela moça, naquele rapaz. Mas para isso a gente precisa ser sensível. Para isso a gente precisa estar calçado, para sentir as circunstâncias e viver aquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para frente que o tempo não para. Esse relógio é uma tribulação, irmãos. O escudo da fé, versículo 16. Esse escudo, irmãos, ele media 1,6 metros, um pouco mais de 1,5 metro de altura por 70 centímetros de largura. Ele protegia todo o corpo do soldado. Era feito de madeira, coberto com couro curtido. E quando os soldados lutavam emparelhados, formavam como que uma parede contra o adversário. Uma das armas mais terríveis eram os dardos inflamados dos inimigos, porque não apenas feriam, mas também incendiavam as pessoas. Mas quando você está escudado com o escudo da fé, aleluia! Quando você não apenas lê a Bíblia, mas crê no que está na Bíblia e vive o que está na Bíblia, o diabo pode lançar dardo, flecha, seta, pode vir o inferno, você está escudado e o diabo não pode contra você. Por isso que a Bíblia diz que quanto ao escolhido, aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar. Por que não pode? Porque ele é bonitinho? Porque ele está com a armadura de Deus. Só tem um jeito de enfrentar o inimigo, é vestido com a armadura de Deus. Se nós não agarrarmos ou não apagarmos esses dados pela fé, eles irão acender um fogo dentro de nós e nós iremos desobedecer a Deus. Quando eu vou assistir filme, eu vou com escudo, irmão. Eu ligo televisão, eu estou com escudo. Porque eu percebi que através daquele filme, através daquela situação lá, o inimigo pode lançar um dardo inflamado no meu coração. Eu preciso estar escudado. Eu preciso estar escudado quando eu vou conversar com pessoas. E principalmente com fofoqueiros, com maledicentes. Eu vou pregar uma mensagem aqui sobre maledicência, que você vai se converter a Jesus ou vai embora da igreja. E o pior é que alguns sabem que as pessoas são maledicentes. Você quer saber como é que está a notícia na igreja, como é que está rodando as coisas, você pergunta: e aí, irmão? Orando muito, irmão. Nós estamos orando sempre. A oração é a respiração do crente. Esse pessoal tem uma boa palavra, entendeu? Eles conseguem. Mas olha, a gente precisa orar para fulano. Fulano está mal. E aí começa. E aí, veneno. Joga veneno no seu coração. Se você não tiver escudado, esse dardo vai inflamar o seu coração contra o seu irmão, contra o seu pastor,
contra os seus pais, contra o seu marido, contra a sua esposa. Você precisa saber que o inimigo trabalha muito bem com palavras. E ele usa línguas, irmãos. E se nós não estivermos no Espírito de Deus, a gente não consegue perceber que essa mensagem veio envenenada, veio do inferno para fazer você ficar desequilibrado, romper o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, com sua esposa, com seu marido, com seu melhor amigo, com seu pastor, com o diácono na igreja. Mas quem está escudado quando vem uma dessas frases ou palavras envenenadas, inflamadas, ele levanta o escudo, tira o dardo inflamado e usa a espada do Espírito. Em vez dele rebater na mesma potência, a Bíblia diz que a uma palavra branda consegue desviar o furor. Veio o furor, era para você explodir, era para você partir para cima e enforcar, mas você está escudado, você está alicerçado na preparação do Evangelho. Você não é qualquer um, você não é uma criança espiritual, você é um adulto, amadureceu no Espírito, e você já percebeu que aquilo é uma armadilha, e aí você joga a palavra branda, e o furor se desvia, e o maligno é envergonhado. Na aljava do diabo há toda espécie de dardos ardentes, alguns dardos inflamados, a dúvida, a lascívia, a cobiça, a vaidade, a inveja, são dardos inflamados. Cuidado! Glorifique a Deus se Deus está abençoando seu irmão, e não sinta inveja dele. Isso é um dardo inflamado, isso vai matar, vai aniquilar com você. Cuidado com a dúvida. Será que Deus está me vendo? É lógico que Ele está te vendo. Eu até escrevi aqui para não esquecer, mas de vez em quando eu troco de Bíblia. Aí, não está aqui. É o tripé da minha fé. Em qualquer circunstância, eu sei que Deus me ama. Segundo pé do meu tripé, Deus é bom. Deus me ama. Deus é bom. O terceiro pé do tripé da minha fé, Deus é fiel. Você tem dúvida que Ele amou você? Que Ele ama você? Você tem dúvida que Ele é bom? Tem dúvida que Ele é bom? Você tem dúvida que Ele é fiel? Então, em nome do Senhor Jesus, não deixe que o inimigo leve você à lona, colocando dúvida no seu coração. Você está vivendo esse drama, você está vivendo essa situação, mas eu quero te lembrar que você só está de pé porque Deus está segurando você. Porque essa prova veio para destruir, essa prova veio para matar, mas Deus colocou a mão na frente. É isso mesmo, Ele colocou. A Bíblia Sagrada diz que não vem tentação maior do que aquela que possamos suportar, mas junto com a prova, com a tentação, veio o escape. É Ele que controla, não chega na minha casa de qualquer jeito não. Sai do inferno um monstro, mas chega na minha casa do meu tamanho, para eu poder olhar, saber que é do diabo e que eu posso vencer em nome do Senhor Jesus. Nunca seremos tentados além daquilo que podemos suportar. Nunca. Louvado seja o nome do Senhor. O capacete da salvação, versículo 17. Satanás deseja atacar a mente, a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento. Quando Deus controla nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia está firmado na palavra de Deus, não cede às novidades facilmente, porque ele está enraizado
A doutrina bíblica está aqui na cabeça dele, e ele vive isso. E ele tem um antivírus dentro dele, que é provocado pela própria palavra de Deus, que vai dando capacidade dele de perceber aquilo que é virótico, aquilo que é maligno, e ele vai só escapando, ele vai só escapando, ele vai só saindo. Por quê? Porque ele está protegido, a mente dele está guardada pelo capacete da salvação. A mente dele está renovada pela palavra de Deus, como diz Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 12. Renovem as suas mentes, com conhecimento, com a palavra de Deus. Quando ele diz, pense tudo que for honesto. Se você tem que pensar em alguma coisa, pensa no que é justo. Pensa no que é honesto, pensa no que é verdadeiro, e essas coisas vão proteger você, aleluia. Ah, mas estão falando isso, é verdade? É a peneira, você tem que passar tudo que você for pela peneira. A peneira do texto de Paulo, quando escreve aos Filipenses, é justo, é fiel, é honesto, é verdadeiro, coloca na peneira. Não precisa marcar gabinete para conversar com o pastor sobre isso não, está aí. Coloca esses pensamentos, coloca essas vontades, esses desejos, coloca tudo na peneira. É honesto, é justo, é verdadeiro, é fiel. Se não passar nessa peneira, irmão, desmarca o gabinete, porque eu não vou mudar de ideia. Porque tem gente que marca gabinete com o pastor às vezes, para ver se o pastor faz um arranjo. E o pior é que tem gente que faz, mas não é o nosso caso. Eu não vou fazer arranjo, primeiro que eu não posso, não tenho autoridade para isso. Eu vou repetir a peneira. Use a palavra de Deus para orientar a sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas motivações. Use a palavra de Deus. Isso é usar o capacete da salvação. Sua mente está protegida. O inimigo pode até tentar, mas está protegido. Você está com o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. Sua mente está cheia da palavra de Deus. E com a mente cheia da palavra de Deus, você vai reagir à ação do diabo como Jesus já agiu lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. O diabo saca a espada daqui e você usa a espada dali. Só que a espada que ele estava usando é enferrujada, velha, interpretação pessoal, errada, maligna. A espada do Espírito, versículo 17. A espada do Espírito é uma arma de ataque. Essa espada é a palavra de Deus. Nós vencemos Satanás através da palavra de Deus. Vencemos e triunfamos sobre ele através da palavra. É a palavra que é com a palavra de Deus que nós saqueamos o reino das trevas. É com a palavra de Deus que a gente entra na casa do valente e o amarra. É pela palavra de Deus que os cativos são libertos. É pela palavra de Deus, palavra poderosa, viva e eficaz, que nós entramos em qualquer lugar e as hostes do diabo têm que engrenar marcha atrás. Não é pela minha cara feia, não é pelo meu grito, não é porque eu sou careca ou cabeludo. É porque você tem a autoridade da palavra. Você está na luz e você sabe disso. E para onde você vai, aonde você entra, as trevas têm que recuar. Eu acho que elas vão recuar. Não, eu não acho, eu tenho certeza. Porque isso já se apropriou, eu já me apropriei disso, eu tenho certeza. Que se eu clamar pelo nome de Jesus, mas não foi porque o pastor falou não, é porque a Bíblia diz, se eu clamar pelo nome de Jesus, as trevas vão retroceder. Moisés quis libertar o povo de Israel com as armas políticas, com as armas da carne, quase foi preso. Saiu frustrado, fugindo do Egito.
E foi para o deserto, ficou 40 anos lá no deserto para aprender que obra de Deus se faz com Deus. Não é com a minha força, não é só com o meu querer. Deus tem que estar comigo. Se você quer ser um homem, uma mulher valorosa de Deus, então Deus precisa estar com você. Porque uma das coisas mais fantásticas quando eu leio as histórias desses homens é o texto quando diz assim: e Deus estava com ele. E Deus estava com ele. E Deus estava com ele. Ou seja, Deus estava assinando embaixo: eu estou com você. Você está comigo. Isso não os impedia de passar por tribulações, por dificuldades, de serem tentados, mas eles em tudo eram vitoriosos. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Mas isso não está escrito acerca de Saul. A Bíblia não diz que Deus estava com Saul. A Bíblia diz que Deus estava com Davi. Por isso Davi prevaleceu. A Bíblia me mostra que ele estava com Jeremias, que ele estava com Ezequiel. A Bíblia diz que Deus estava com Daniel. A Bíblia diz que Deus estava com José. Por isso esses homens venceram. Você, eu, todos nós só venceremos se Deus estiver conosco. Por isso que ser crente não é só vir da igreja. Ser crente é saber que você faz parte de um exército cujo general é o Senhor, e você é um soldado, aleluia, que faz parte de um exército que veio para vencer. Aleluia. Eu vou dizer uma frase e vou terminar. Este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. Ou este livro afasta você e a mim do pecado, ou o pecado vai afastar você deste livro. Não tem jeito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Com que energia nós entramos para essa luta, irmãos? Versículo 18 e 20. Eu quero ler e vou fechar. Com que energia? Olha como é que ele termina o texto. Depois que ele descreve a armadura e nos aconselha, nos exorta a usá-la, ele diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. E ele diz: e ore por mim também. Essa armadura só funciona bem se tiver um crente dentro dela orando. É por isso que nós convocamos a igreja para orar. É por isso que criamos projetos de oração, porque nós já entendemos que sem oração, irmão, isso aqui não passa de uma religião. O que vai fazer diferença entre o evangelho e as demais circunstâncias religiosas desse país é a oração. Porque quando a gente ora e cumpre o que está aqui, lê o que está aqui, faz do que está aqui a sua vida, os nossos cultos são diferentes, as nossas relações são diferentes, o nosso casamento é diferente, os nossos filhos são diferentes. E tudo que você coloca a mão, é como diz o Salmo 1, tudo. Bem-aventurado o homem que não se assenta, não rodeia, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores. Antes a sua lei, a sua vontade, o seu desejo está em meditar, pensar, viver, conduzir a sua vida pela palavra de Deus. E aí diz assim: a sua vida será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Você já viu uma árvore plantada junto ao ribeiro? E aí ele descreve: folhas verdes, fruto na estação certa, raízes fortes, sombra boa, está plantada junto ao ribeiro.
é como crente que usa a armadura de Deus e tem a palavra do Espírito em suas mãos e na sua mente. E aí ele termina dizendo assim: mas não é assim que acontece com os ímpios. Os ímpios não prosperará na congregação do justo. Não. Os ímpios é como a palha que o vento dá e ele se espalha. Mas o homem que teme ao Senhor, este é bem-aventurado. É o meu desafio. E é o que o Espírito Santo está desafiando você esta manhã. Eu queria convidar os nossos diáconos para estar aqui à frente. Nós vamos servir a ceia. E vamos falar com Deus nesse momento. Aleluia. Hoje nós estamos assim como Josué, diante de uma grande decisão. Continuar vivendo uma vida tacanha, sem expressão, enfraquecida, ou viver uma vida diferenciada, porque você vai escolher Deus. Hoje nós vamos poder escolher continuar vivendo essa vida, servindo aos deuses dos nossos pais, servindo ao dinheiro, aos nossos desejos, às nossas vontades, escravos das nossas vontades, escravos das orientações desse mundo, ou tomar a decisão que Josué tomou. Vocês vão poder escolher continuar servindo os deuses dos vossos pais, ou servir ao Eterno. Porém, eu quero que vocês saibam que eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que você tomasse essa decisão aí no seu lugar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar com Deus. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Feche os seus olhos junto comigo. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E quando ouvimos a Tua palavra e descobrimos o inimigo que nós enfrentamos, ficamos aterrorizados. Mas quando descobrimos também o amigo que nós temos, o nosso moral se levanta, a nossa alegria retorna, o júbilo volta aos nossos lábios, a esperança que tinha ido embora retorna para ficar, porque Tu és o melhor de todos, a melhor coisa deste universo, a melhor pessoa, a mais linda, a mais magnífica, a mais exuberante, a mais grandiosa, a mais misericordiosa, a mais amorosa, a mais dedicada. Senhor, nós queremos enaltecer o Teu nome. Nós sabemos quem somos, para onde íamos, até o momento em que tivemos um encontro contigo. E quando tivemos um encontro contigo, Tu mudaste o destino final da nossa alma, nos deste o Teu Espírito Santo, nos lavaste com o Teu sangue, nos deste a Tua palavra. Senhor, nós estamos caminhando, estamos fazendo o que podemos, mas mesmo assim, Senhor, precisamos de Ti. Chegamos à conclusão que sem a Tua presença conosco, nós ficaremos e morreremos no deserto, assim como aquele povo estava destinado quando Tu disseste que não ia com eles. Senhor, nós precisamos que Tu esteja conosco no nosso casamento, esteja conosco com nossa família, nossos filhos, esteja conosco com nossos pais, Senhor, esteja conosco nos nossos negócios, nas nossas idas e vindas, Senhor, aonde quer que nós possamos ir, precisamos que Tu esteja conosco. É a Tua presença que nos garante a vitória. É a Tua presença que nos mantém limpos, santos, irrepreensíveis. É a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu rogo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, está alguém aqui que é pecador e que tem consciência que é pecador. Eu sou pecador e só estou de pé por causa das Tuas misericórdias. Senhor, segura na minha mão,
segura na mão de muitos aqui que estão fazendo a mesma oração. Segura na nossa mão, para que não caiamos. Nós não queremos ser vasos de desonra, nós queremos ser vasos de honra. Por isso glorifica o teu nome através das nossas vidas, Senhor amado. Limpa-nos com teu sangue, guarda-nos das ciladas do diabo, nos dá expertise, ó Deus, para fugirmos das trampas, das armadilhas do maligno. Eu rogo, Senhor, sobre a minha vida a tua proteção. Eu rogo sobre a igreja a tua proteção, em nome de Jesus, em nome de Jesus.